Mariana FM. 9h40, estamos de volta aqui na programação da Mariana FM. Vamos então à entrevista. Amanhã, 25 de novembro, é comemorado o Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher. Por isso, nós convidamos o delegado de polícia de Mariana, o Cristiano Castellucci Arantes, junto com a investigadora de polícia, Gabriela Braga, e também a escrivã responsável pelo cartório de violência doméstica e familiar contra a mulher, Keila Santos Carneiro, para um bate-papo trazendo esclarecimentos à população de Mariana sobre esse caso que vem assombrando ainda mais o nosso país e o mundo inteiro. Infelizmente, né, os casos vêm aumentando a cada dia e por isso é importante, né, que você, mulher, se conscientize do quanto é necessário você fazer a sua denúncia, do quanto é necessário você procurar por ajuda e que essa ajuda está perto de você aqui na cidade de Mariana. Então eu gostaria de começar com o delegado Cristiano. Bom dia, seja bem-vindo novamente aqui na Rádio Mariana. Bom dia, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui, com os ouvintes, para a gente poder trazer um pouquinho de esclarecimento de um tema que é tão chocante para nós, que operadores na área de segurança pública, que é esse enfrentamento, o combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Muito bem, gostaria de desejar bom dia também, né, para a Gabriela e para a Keila, sejam bem-vindas. Bom dia, pessoal, é um prazer estar aqui. Bom dia, prazer. Muito bem, doutor Cristiano, gostaria de começar com o senhor, então, para falar a respeito dessa questão. Nós temos aqui na cidade de Mariana, né, Mariana ficou um bom tempo sem atender ocorrências, né, todas as ocorrências iam para Ouro Preto, e agora nós temos tanto ocorrências registradas aqui na cidade de Mariana quanto em Ouro Preto, mas agora Mariana tem mais esse passo no atendimento à mulher. Gostaria que o senhor começasse essa nossa entrevista, esse nosso bate-papo, explicando um pouquinho para a gente de como que é esse atendimento, onde está hoje a delegacia de Mariana, né, como que as pessoas podem chegar até lá, fazer essa denúncia, tem um canal de comunicação, porque o que as mulheres ficam mais com medo é essa questão do sigilo, né? Então gostaria que o senhor trazesse um pouquinho para a gente e começasse falando sobre isso. Está certo. A delegacia de polícia aqui de Mariana, ela fica localizada ali no bairro do Jardim dos Inconfidentes, na Rua Violeta, número 87. Né? É para cima do supermercado ali. Perto da Próxima APAI. Próxima APAI. Nós que trabalhamos nessa área de combate ao enfrentamento de violência doméstica, que é um tema delicado e na cidade, como não poderia ser diferente dos outros lugares, tem uma crescente muito grande. Disparado na delegacia, junto com o tráfico de drogas e outros crimes contra o patrimônio, está aí o crime contra as mulheres. Eu acho que nós já tivemos, com essa lei Maria da Penha, vários avanços, né, no combate e no enfrentamento. Porém, tem muito que caminhar, tem muito que ainda olhar de perto essa questão para que a gente possa dar uma resposta ainda mais significativa para a sociedade. Eu queria começar a esclarecer que nós temos três grupos de vítimas de violência doméstica. Então a gente coloca lá, primeiro, as mulheres adultas que sofrem violência física, psicológica, violência moral dos seus companheiros, né, ex-companheiros, companheiros, seja durante o relacionamento afetivo ou então com o término desse, quando as pessoas não aceitam. Depois nós temos um segundo grupo, que são de crianças e adolescentes que são vítimas de crimes sexuais e muitas das vezes ainda praticados dentro da sua própria residência por parentes, por familiares. E aí, por fim, um terceiro e último grupo que a gente vê agora crescendo significativamente, que são mulheres maiores de 60 anos de idade, que sofrem violência física, violência moral e principalmente violência patrimonial dos próprios filhos, né? Muitas das vezes usuários de drogas. Esse é um grupo que está crescendo, é um grupo significativo e muito preocupante. Então você vê assim que para a gente poder conscientizar, aconselhar e trazer a mulher para que ela saia do silêncio, que ela quebre essa barreira e procure ajuda, isso é muito difícil, essa conscientização. Muito mais ainda para esse terceiro grupo, quando a mãe tem que denunciar o próprio filho, né? Isso é uma dificuldade então, que nós todos que trabalhamos nessa área
estamos enfrentando. Mariana tem um alto índice como eu já disse, de violência doméstica, porém nos últimos tempos teve uma queda, né, Keila? Isso é uma notícia boa, teve uma queda significativa nos casos que pelo menos chegaram até a gente na delegacia. Sim, verdade. Bom, esse esclarecimento é importante, porque quando todo mundo fala de violência doméstica contra a mulher, todo mundo acha que é só o companheiro que agride a mulher. Então não, o senhor citou pra gente aí, né, os 3 casos que nós temos. É importante conscientizar também, né, como o senhor disse, não é fácil para uma mãe denunciar um filho ou denunciar um parente, mas infelizmente é necessário, né, porque a gente sabe que tem crescido esse aumento de violência e nós sabemos também que infelizmente, né, as consequências desses casos, elas vão se prolongando ao longo do tempo, né, podendo resultar numa tragédia dentro da família. E aí agora, passando para as meninas, então, gostaria que vocês falassem para a gente o seguinte: qual que é o primeiro passo que a mulher deve tomar? Porque assim, a gente acompanha, né, principalmente nos noticiários de rádio, televisão, no meio das redes sociais, que geralmente quando a mulher ela vai prestar uma denúncia é porque o caso ele já está um pouco mais grave, né? Essa mulher já sofreu muita agressão física, já sofreu muita agressão psicológica. Então assim, como a mulher deve identificar, né, que aquele é o momento certo dela começar a procurar ajuda? Assim, na verdade, é importante ressaltar que não é só a violência física, que a Lei Maria da Penha ela não protege a mulher só contra a violência física. É a violência psicológica, patrimonial, sexual. Então, muitas vezes, a mulher nos procura não necessariamente porque ela foi agredida fisicamente, mas porque ela está sofrendo outros tipos de violência. E quando ela chega na delegacia, a palavra dela tem muita importância para a gente, porque são crimes que geralmente ocorrem dentro da residência e não necessariamente vai ter uma testemunha que possa confirmar aquilo que está acontecendo. Então, ela chega, ela relata para a gente o que está acontecendo, aí a gente faz o pedido das medidas protetivas, caso ela deseje, e depois tem a investigação, né? Abre-se um inquérito, instaura-se um inquérito, e os investigadores vão a campo para tentar achar testemunhas ou fazer a vida pregressa do autor. Assim, importante ressaltar que, na maioria dos casos, o autor, ele é contumaz na prática de violência. Então, sempre vai ter algum episódio de violência com outras mulheres, nem sempre, né, mas na grande maioria, com outras mulheres ou até mesmo contra a vítima que nos procurou. Então, assim, é importante dar o primeiro passo, nos procurar. Preferencialmente, ela vai ser atendida por uma mulher na delegacia. Hoje são 2 escrivãs de carreira, duas de carreira, e a Keila, que é a responsável pelo cartório dos crimes contra a violência contra a mulher, e eu, a investigadora, e a Sinara, que é investigadora também. Então, assim, preferencialmente a gente vai atender, vai ser uma mulher que vai atender outra mulher. Nem sempre é possível, né? Porque a gente não fica só por conta dos casos de violência contra a mulher. Mas, preferencialmente, ela vai ser atendida por uma mulher. Mas isso também não quer dizer que ela não sendo atendida por uma mulher, né? Por exemplo, se for um homem que for atender, os critérios serão os mesmos utilizados, né? Com certeza. O que acontece é que muitas das vezes a mulher tem se sente mais à vontade para conversar com outra mulher. Isso. Então, assim, ela já vem sofrendo uma agressão. E isso é importante também destacar, que o autor da agressão nem sempre é homem, pode ser mulher também. A vítima sempre mulher, tendo em vista que nós estamos falando de uma violência de gênero, contra a mulher. Porém, o agressor pode ser homem, pode ser mulher. Mas 90% das vezes o agressor é homem, né? Então, quando ela já está ali debilitada, sofrendo uma série de circunstâncias pelo fato da violência, do abuso que ela sofreu por um homem, talvez no momento que ela vai se abrir e conversar, ela sente mais a vontade de falar com mulher. Por isso que a lei estipula preferencialmente o atendimento feito por mulher. Aqui nós não temos uma delegacia especializada de atendimento contra a mulher, né? Que existem outros centros maiores no estado de Minas. Mas aqui nós temos uma equipe composta por mulheres, como a Gabriela acabou de destacar, e isso é muito importante para ela, né? Para ela poder
se abrir, conversar e relatar aquilo que aconteceu. Muitas das vezes eu faço uma entrevista preliminar e depois, quando a Keila vai fazer a oitiva, vai reduzir a termos as declarações da vítima, ela acaba colocando coisas assim, não, gente, mas da onde que veio isso? E aí que a mulher sentiu a vontade e teve liberdade para poder falar para ela, não é isso, Keila? Não que elas não se sintam à vontade em falar, né, com o delegado ou com o homem, não sei. Mas eu acho que quando a gente senta lá para conversar mesmo e elas detalharem o que realmente vem acontecendo, e aí acaba até surgindo fatos que eu acho que nem elas reconheciam como uma violência mesmo, sabe? Aí vão entendendo que certas coisas não precisavam passar, ou, né, que tinham o tempo certo para corrigir, voltar atrás e tal. Mas sim, quando elas conversam com mulheres é mais fácil lidar, aí sim. E aí, doutor Cristiano, como o senhor trouxe pra gente a violência contra a mulher, então, por exemplo, se a pessoa está dentro de casa, ela é agredida, né, uma mulher agredida pela mãe, pela filha, pela sobrinha, ela pode ir lá e realizar essa denúncia também. Com certeza. E é importante ainda destacar que não necessariamente, tem até súmula do STJ nesse sentido, súmula 600, salvo engano, que não precisa coabitação, né? Não precisa estar morando junto na mesma residência. Por exemplo, eu já peguei um caso em outra cidade que eu trabalhei, que a sogra agredia a mulher do filho, a nora, né? Então o filho casou e levou a mulher para morar dentro da casa da sogra. E a sogra achava que a nora tinha a obrigação de cuidar do filho, lavar roupa, passar, cozinhar. E aí ela puxava o cabelo da nora, agredia ela. Um caso nítido de violência doméstica familiar contra a mulher praticada por outra mulher, né? Mas isso não é o comum. O comum é ser praticado por homens, do sexo masculino. Assim, mais de 90% dos casos, com toda certeza. E aí, quais são as penas, né, pro agressor? E aí eu falo pro agressor, tanto homem quanto mulher, mas, né, como a gente sabe, geralmente são os homens que praticam. Como que são essas penas, como que são avaliadas, né, essas medidas protetivas contra a mulher, porque não tem só a medida protetiva né, por exemplo, que a gente vê mais comum do autor chegar perto, né, tem outras medidas. Eu queria que vocês falassem sobre isso pra gente e quais são as penas, né, os tipos de penas que tem para cada caso de agressão. Nós tivemos um avanço muito grande com a implantação da Lei de Violência Doméstica, que fez agora 15 anos, né, recentemente, 2006, é isso, né, 2006. Antigamente, antes dessa lei e antes dessa luta da implantação, os crimes eram tratados como infração de menor potencial ofensivo. Ou seja, o homem agredia a mulher, ou praticava o abuso, a violência, e quando tinha o processo, a pena geralmente constituía um pagamento de uma cesta básica. Então você imagina, a mulher morava junto com o homem dentro da residência, e aí a pena que o homem sofria era tirada da própria convívio familiar da residência para pagar uma cesta básica. Então foi uma luta muito grande da Maria da Penha, que essa lei foi em homenagem a ela. Se eu não me engano, ela é de Fortaleza. Ela sofreu duas tentativas de homicídio, várias agressões físicas no decorrer da vida, e ela teve o julgamento definitivo do crime dela reconhecido, que o cara foi preso depois de 19 anos. Né? Depois da primeira tentativa de homicídio que ela sofreu, depois de 8 anos foi o primeiro julgamento. Depois ele tentou matar ela novamente, deu um tiro nas costas dela, ela ficou até paraplégica, e aí depois, assim, ele foi preso depois de 19 anos, ficou 2 anos preso, o resto cumpriu em liberdade. E aí foi uma série de resoluções, de tratativas da Organização dos Estados Americanos pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, que determinasse que o Brasil implantasse a lei. Então eu estou falando isso só para fazer um breve histórico, que aí mudou e parou de tratar essas infrações contra a mulher, proibindo até, inclusive, no texto da lei, proibindo que se aplicasse a Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais, que traz esses benefícios de pena. Então, hoje tem pena de reclusão se ele praticar um crime de lesão corporal grave, gravíssima, ameaça, ele vai cumprir realmente a pena estipulada para cada tipo penal. Feminicídio até com uma agravante, uma qualificadora, que é pena de reclusão, não tem nenhum benefício, pode-se dizer assim, da lei, em razão do fato dele ter cometido crime contra a mulher. E aí a questão das medidas protetivas,
Queria que vocês falassem um pouquinho pra gente, porque todo mundo acha que a medida protetiva é assim, o cara não pode chegar e passar 500 metros da casa da pessoa, né? Ou ele tem que ficar longe da pessoa. E aí eu queria que vocês falassem pra gente, tem mais alguma outra medida protetiva a não ser essa? Sim, tem. Tem alguns... Tem casos que a mãe, a vítima, né, pode solicitar que o agressor não tenha contato com os filhos, né, até que se resolva tudo. Pode pedir também um acompanhamento psicológico da vítima, do autor, o afastamento do lar, né, que é o que elas mais solicitam, contato com alguns familiares. Deixa eu ver. Restrição da arma de fogo. Isso, quando o autor tem, né, pode usar a arma de fogo, ela pode solicitar que seja tirado, né, que seja suspenso aí essa arma de fogo. E acho que era bom a gente deixar claro, esclarecer, principalmente numa cidade relativamente pequena como Mariana, que as pessoas acabam se encontrando nos mesmos lugares. Por exemplo, tem um evento na praça, igual teve recentemente, de mountain bike, de bicicleta. Todo mundo vai para a praça, né? Tem um carnaval, vai todo mundo para o mesmo lugar. Tem alguns bares específicos que as pessoas acabam se encontrando. Então, essa restrição, igual você falou de se aproximar, não pode aproximar que vai preso. Embora tenha isso, a gente tem que ter tem que fazer um contexto geral da situação. Se, por exemplo, você foi numa padaria no centro da cidade comprar pão e esporadicamente, assim, você encontra com o seu agressor. Não é chamar a polícia, só ele está aqui do meu lado, ele não pode se aproximar 500 metros. Então tem que fazer uma contextualização desse fato de uma maneira que fique comprovado que ele teve a intenção de se aproximar dela. Então não é dessa maneira como as pessoas também imaginam, né? Estou com uma medida protetiva e ele não pode se aproximar de mim. Aí vai no banco, encontra a pessoa lá no caixa eletrônico, chama a polícia e fala assim, pode prender que ele se aproximou. Não é bem dessa maneira. Mas a gente vê que as medidas protetivas mais solicitadas são essas duas, afastamento da pessoa, de não poder se aproximar, e retirada do lar, né? E para aqueles agentes de segurança pública, geralmente, que cometem o crime e tem aporte, posse da arma de fogo, pode ser pedida a suspensão, solicitada a suspensão desse porte ou da posse, para que a pessoa não tenha acesso e impeça ela de cometer um crime com essa arma. E aqui na cidade de Mariana, essas medidas protetivas, elas realmente são cumpridas pelos agressores? Nós temos aí, inclusive foi criado em 2019 também, salvo engano, o artigo 24A na Lei 11.340, que fala de desobediência da medida protetiva. E isso realmente acontece com uma certa frequência. Então a pessoa tem lá imposta contra ela uma medida protetiva, e se ela não cumpre, ela vai ser presa em flagrante. Cabe até destacar que a autoridade policial, numa situação como essa, não pode nem arbitrar fiança, não cabe fiança, a pessoa vai ser conduzida diretamente para o presídio, só o juiz podendo soltá-la, tendo em vista que ele teve a ordem dele desobedecida. Mais um crime que ele vai responder. Aqui em Mariana, a gente tem casos desses realmente com pessoas que praticam reiteradamente esse tipo de crime. Mas isso pode acarretar uma prisão preventiva, uma consequência jurídica muito pior para o autor que acaba descumprindo. Mas, na maioria dos casos, existe o cumprimento das medidas protetivas. É bom também lembrar, tem um dado que saiu, um estudo recente do Ministério Público de Minas Gerais, está até publicado na página, no site oficial deles, que 90% das mulheres que tiveram a vida tirada por meio de feminicídio, que é o homicídio praticado contra a mulher no contexto de violência familiar e doméstica, 90% das mulheres não tinham a medida protetiva deferida pela justiça. Ou seja, não procuraram ajuda, não que isso vai impedir, mas isso ajuda em muito, né? Mas elas não tinham procurado ajuda, não tinham procurado a polícia, para você ver a dificuldade que é quebrar esse silêncio, quebrar essa barreira, quebrar esse ciclo de violência contra que ela está envolvida. Hoje nós vemos muito também, principalmente sendo divulgado nas redes sociais, vizinhos, parentes, amigos fazendo a denúncia,
né? E aí chamam a polícia, eles vão, apuram os fatos, verifica que a mulher sofreu algum tipo de violência, porém, na hora de prestar a queixa, a mulher não deixa de prestar. E isso também acaba prejudicando-a, né? Não, com toda certeza. A gente tem os estudiosos, né, que já analisaram de todas as maneiras o comportamento da vítima, por que acontece a violência, né? Isso não é um caso do Brasil, é um caso no mundo, né? Eles falam que é um círculo da violência, são fases, com esse ciclo ou fases da violência doméstica. Então, a violência doméstica não começa com agressão, né? A violência doméstica começa com pequenos gestos. E o perfil do agressor também é bom falar sobre isso. Não é uma pessoa que tem o comportamento típico de um criminoso, de um crime comum, de um latrocida, de um homicida. É uma pessoa do bem, geralmente benquista na sociedade, é uma pessoa que tem o mesmo nível econômico-social da vítima, é uma pessoa que pratica o crime na clandestinidade. Então a palavra da vítima tem que ter muito valor. E nem sempre é o que acontece. Mas são situações que assim a gente vai enfrentando no dia a dia, e o desafio é muito grande para que a gente possa ir aprimorando, melhorando e dar o respaldo que a mulher necessita. É importante a gente falar sobre isso, que a Lei Maria da Penha, ela foi criada para mulheres que estão em alguma situação de vulnerabilidade social ou financeira, e a gente percebe que as mulheres que nos procuram, elas são dependentes ou financeiramente do agressor, ou psicologicamente. Então, aquele tipo de frase que a mulher tá sofrendo agressão e continua no lar, que é porque ela gosta, é porque ela quer. Não é isso, é porque ela está realmente numa situação que muitas vezes ela não consegue deixar o lar por causa dos filhos, ou porque não tem dinheiro, ou porque não tem outro lugar. Então, a gente tenta conversar, a gente criou até um grupo no WhatsApp, né, que tem as meninas do Conselho Tutelar, do CREAS. Então, sempre quando uma mulher nos procura e ela está numa situação de vulnerabilidade econômica, a gente tenta conseguir algum local para ela ficar, alguma saída. Porque o importante é dar o primeiro passo. A gente sabe que é difícil, que não é uma coisa fácil, até porque a gente vive numa sociedade patriarcal, machista. Então, é muito difícil para a mulher dar o primeiro passo. Mas, é importante demais que elas nos procurem lá na delegacia para a gente tentar quebrar um pouco desse ciclo vicioso, né? E como a Gabriela falou, esse grupo do WhatsApp que a gente criou é uma rede mesmo, né? Então, às vezes não é só o atendimento da delegacia, mas aí hoje a gente tem outros 2 setores, né, que vêm nos apoiando, nos ajudando, principalmente quando envolve menor, ou nesses casos que as vítimas não têm para onde ir, então tem esse apoio também do CREAS, né? Então é uma rede mesmo, e que tem nos ajudado e muito. Bastante. Né? É importante a mulher também começar por exemplo, né, ela tem uma discussão em casa. Se ela viu, né, que o seu companheiro ou companheira, né, alterou a voz, é importante ela começar a prestar atenção em como está sendo isso, né? E aí, por exemplo, ela teve uma briga lá com o companheiro, com a companheira, ele alterou a voz, ficou meio nervoso. Ela pode procurar também, olha, aconteceu isso, eu queria ter um acompanhamento, ir informando. Ela pode estar participando então é bom disso destacar também. Que não é só a violência, como a Gabriela já falou, nós destacamos aqui desde o começo, não é só a violência física. Existem na lei 5 tipos de violência. Na verdade, a violência física é quando a situação já está incontrolável. Exatamente. Né? E é o que mais choca a sociedade, que as pessoas mais dão valor realmente quando vê a mulher lá toda arrebentada, que sofreu agressão física. E geralmente ela já passou por vários outros tipos de agressões antes de chegar fisicamente. Então, né? Explicando esse ciclo da violência, são três fases, né? Aquela fase que começa fala que é a gota d'água, que coisas pequenas no interior da residência tem uma atitude injustificada do autor. Então, por exemplo, a mulher não lavou a louça, ele explode com ela. Começa dessa maneira. Esse é o estudo que foi feito. E aí, essas coisas corriqueiras que vão tendo uma atitude do autor, do agressor, que não dá para justificar. Posteriormente a essa fase, aí vem a fase da explosão realmente, que é das agressões. Seja agressões físicas, psicológicas, morais. E ele coloca na mulher, ele começa... Se o cara quer conquistar a mulher, ele não vai lá dar um tapa nela. Não vai lá e diminui.
Porém, depois que ele já está no relacionamento, que ele começa a mostrar as facetas do mal, né? Pode-se dizer assim, ele começa a diminuí-la. Então ele fala assim, você é uma burra mesmo, você não serve para nada. Então ele atinge ele abala o psicológico da mulher. E muitas das vezes... E isso já é motivo para a mulher já procurar o atendimento. Com toda certeza. Já é um sinal que para ela poder acender uma luz e sair desse relacionamento, que o próximo passo vai ser a agressão, né? Se não chegar na agressão física, vai continuar nessas agressões psicológicas, que muitas vezes a dor de um sentimento íntimo, psicológico, é pior até de uma agressão. Quantas vezes a pessoa, você já ouviu falar, prefiro ter tomado um tapa na cara, um soco, do que essa dor que estou tendo dentro da alma. Tem mulher que nos relata que tem uma dor na alma. Eu não sei o que é isso, mas deve ser muito difícil. A pessoa falou assim, ela sente vontade de chorar o dia inteiro, entra em depressão. É uma dor que não passa. Diferente de você tomar um soco no olho, que você vai pôr um gelo lá e daqui a pouco você não vai estar nem doendo, né? Mas aí, a próxima, nessa fase das explosões, né, geralmente elas nos procuram. Mas o que dificulta muito é o próximo ciclo, que aí já vai ser circular, que é a fase que o pessoal conhece como fase da lua de mel. Nessa fase, o agressor muda totalmente, faz promessas de mudanças de comportamento, jura amor eterno, pede desculpa, coloca a culpa, retira a culpa de si, colocando em fatores externos como álcool, droga, família, emprego, e ele faz tudo para conquistá-la novamente. Agora, você imagina uma pessoa que está envolvida afetivamente e tem promessas de amor eterno e fala assim, ela quer se apegar naquilo para poder fazer, não, vamos tentar dar uma segunda chance, ver se vai melhorar, só que não vai, assim, 99,9% mas depois... não melhora, e aí volta o ciclo novamente, aí daqui a pouco ele vai se explodir com coisas pequenas, daqui a pouco volta a agressão, daqui a pouco aí volta a lua de mel. Então muitas das vezes a mulher não sabe que está sofrendo uma agressão, porque ela acha que é culpa dela. Ela acha que aquele comportamento que o homem teve, de corrigi-la, de ciúmes excessivo, é culpa que ela fez alguma coisa de errado. E também, você vê como que é interessante e complexo o tema. O homem, muitas das vezes, mais uma vez, ele não acha que fez nada errado. Ele fala assim, não, eu chamei a atenção dela, porque ela saiu com essa saia curta, ela tá doida. Porque a obrigação dela fazer as coisas dentro de casa. Então assim, e ele assim, agora eu não sei porque eu tô aqui, eu não matei, eu não roubei. Ele fala isso. Ele não consegue ter a consciência que ele está cometendo uma ilicitude, que ele está agindo na ilegalidade, que ele está cometendo um crime de violência, né, de abuso contra a mulher. E na maioria das vezes ele fala assim, mas ela me agrediu, mas ela me bateu, eu fui chamar a atenção dela porque ela não estava fazendo uma coisa que a obrigação dela, ela me agrediu, ou seja, ele ainda quer transferir a culpa para ela, né? Exatamente. Isso é complicado. Bom, nós tivemos até um caso aqui na cidade de Mariana, na questão relacionada a isso, foi um caso que repercutiu bastante, né, de uma mulher que ela estava se sentindo agredida e aí acabou tendo uma confusão, né, e a situação, ela acabou se explodindo, repercutiu bastante. Eu queria que vocês falassem um pouquinho pra gente sobre esse caso, e isso é comum de acontecer, porque como o senhor disse pra gente, é um ciclo. Só que tem mulheres que chegam uma hora que aceitam esse ciclo, mas depois não aguentam mais, e aí partem pra cima do agressor também, né? Queria que vocês falassem pra gente sobre esse caso, né? A gente até estava conversando em off aqui, e se é comum acontecer isso, né? De a mulher, ela pegar e se revoltar contra o agressor, né? Quais seriam as medidas para essa mulher? Porque assim, a pessoa se revoltou, porque ela cansou de sofrer agressão, seja física, seja psicologicamente, mas aí ela acabou partindo para agressão física. Então, nesse caso, como que é feito esse atendimento? Como que funciona? Na verdade, assim, não é comum acontecer. Mas sempre que acontece, como foi desse fato aqui, depois as meninas podem relatar melhor que a Keila fez o atendimento dela e a Gabriela a investigação do crime de homicídio, né? Que ela acabou matando o agressor. Sempre que isso ocorre, ela já procurou a delegacia e já tentou resolver pelos meios legais para que cessasse essa violência. Eu tenho uma pessoa que eu gosto muito, é um professor, um filósofo, ele foi professor ele é do estado de São Paulo, na verdade ele é do Paraná e mora no estado de São Paulo há muito tempo, que é o Mário Sérgio Cortella. Ele fala, quem nunca teve vontade de agredir outro? Em todo momento,
assim, seja por qualquer motivo, dentro da sua casa, com o seu irmão, com a sua companheira, com um colega de serviço. Só que nós somos seres humanos e temos que controlar essa vontade. A gente tem meios para isso, seja na educação, seja na responsabilidade que cada um tem. Mas essa vontade nasce no ser humano, eu acho que é natural. Porém, tem que ter valores para que isso não aconteça, né? Esse caso específico que você disse, Gabriela fez investigação, né, Gabriela? E a Keila fez o atendimento da mulher, que já tinha procurado, se eu não me engano, por mais uma vez, Keila? Sim, ela até chegou a informar, né, o descumprimento, e é uma pena, né, ela ter agido dessa forma. A gente também entende, né, respeita ela e tal, enfim. Sim, eu a atendi por 2 vezes, quando ela solicitou as medidas e depois quando ela informou o descumprimento. Né? Então, assim, vai chegando um momento que ela vai cansando mesmo. E ele continuava procurando por ela, ia à porta da casa, estava cercando ela mesmo. Então, ela, acho que sim, no momento de explosão, tomou a atitude que tomou. Né? E assim, ela nos procurou e a vítima, no caso do homicídio, era um homem extremamente agressivo. Não que isso justifique, a gente não está aqui tentando justificar que ela cometeu um crime e ela vai pagar por isso. Mas assim, era um cara extremamente agressivo, que chegou a agredi-la assim, com chutes no chão, ela caída no chão e ele chutando o rosto dela. Então, assim, a gente acredita que ela estava numa situação assim, ela estava extremamente com medo, porque ele não deixava de procurar, mesmo com o deferimento das medidas protetivas. Ela acionava a polícia militar compareceu ao local e mesmo assim ele não deixava ela em paz. A gente não está aqui para justificar, a gente fez a investigação, já foi até pro fórum, né? Sim. Se eu não me engano, ela está respondendo em liberdade. E ela vai pagar por isso. Mas assim, deixar claro que a gente entende que deve ser uma situação assim complicada, né? Sim. Porque só quem vivencia. A pessoa, infelizmente, cansa também, né? Com certeza. Sim, com certeza. A pessoa pensa assim, eu também entendo, né? Porque a pessoa pensa assim, poxa, eu já fui tanto agredida, até quando eu vou passar por isso? E há estudos que o feminicídio, ele começa, os graus de lesão que a mulher sofre são indicativos de que o feminicídio está próximo de ocorrer. Então, o cara que chuta a mulher no chão, o que ela pensou, falou, se ele não chutou agora, por que ele não vai me matar? E a gente vê que também já mostraram isso, que as agressões começam assim, sempre do menor grau para o maior, que é o feminicídio. Isso. Então começa com puxão de cabelo, que é vez de fato, empurrão, né, com humilhações, depois passa para tapa, aí passa para agressões propriamente ditas, até chegar no feminicídio. Como ela já tinha sofrido etapas anteriores nesse sentido, imagina a cabeça dela como é que não estava, só ele vai acabar me matando mesmo. Então antes disso ele deu fim na vida dele. E ela já tinha procurado, né, ajuda. Por mais de uma vez. Por mais de uma vez. Agora a gente está falando de um tema muito complexo também. Você vê, o Brasil é o 5º país no mundo com maior índice de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então assim, nós estamos falando de uma quantidade muito grande de crime, né? Então, esse respaldo que as pessoas às vezes esperam do Estado, também que tem que ter uma certa moderação, para saber quando as pessoas nos procuram, elas são orientadas dessa maneira. Por exemplo, quando você cutuca um cachorro, você cutuca um cão bravo, um cacho de abelha, você sabe que a reação imediata é a explosão. Então, a mulher está passando por isso, ela tem que ter, nesses primeiros momentos, que ela está passando por uma situação excepcional, ela tem que ter condutas diferentes na vida dela. Nós já vimos isso mais uma vez também. Mulheres que procuram a delegacia, está um turbilhão do relacionamento, pede a medida protetiva e no final de semana está no pagode. Aí não dá, né, gente? Assim, totalmente exposta, com amigas, o agressor doido para pegá-la, né, para poder fazer o mal, e ela, assim, se divertindo como se nada tivesse acontecido. Então ela está passando por uma situação muito difícil, por uma situação excepcional, e ela tem que ter um comportamento adequado para esse momento de vida que ela está passando. Ela tem que se cuidar, né? Exatamente. Ela tem que se cuidar, tomar cuidado, porque infelizmente não vai ter um policial 24 horas, nem policial militar, né, nem policial civil, que a gente não tem efetivo. Então, assim, se cuidar mesmo, evitar,
Porque, infelizmente, defere a medida protetiva, isso não garante que o agressor não vá chegar perto dela. Isso é um mecanismo meio que ajuda muito, isso, né? ajuda demais. Mas... Só que se ele tiver com vontade... isso aí pode até prejudicá-la, porque às vezes, né, ela vai solicitar uma medida protetiva e é aí que ele vai atrás mesmo para saber porque olha só, e eu não estou falando aqui que se ela ficar em casa, ela está protegida. Mesmo porque, se você pegar também estudos, 65% dos feminicídios que ocorreram no Brasil foram ocorridos dentro da residência. Ela está dentro da casa dela no momento que ela é morta. 65%. É um número expressivo. Então não quer dizer que se ela se cuidar e ficar em casa, ela também está livre. Você vê a dificuldade e a complexidade do tema, né? Sim, sim. E infelizmente, né, a mulher não tem culpa disso, né? Isso vai do agressor. Por isso que é importante ela fazer a denúncia e ela prosseguir também, porque acontece de casos, né, que a mulher vai, faz a sua denúncia e depois, não, vamos deixar pra lá, ele já mudou. Isso é muito comum, muito comum. É importante, assim, até um aviso para as mulheres que estão passando por essa situação, é importante registrar o boletim de ocorrência, é importante, se ela se sentir ameaçada, perseguida ou com medo, né, que ela possa sofrer uma agressão, ligar para o 190, chamar a polícia militar, aí eles registram o boletim de ocorrência, nos procurar também na delegacia, porque é mais uma prova de que esse agressor está incomodando ela e a gente tem mais possibilidade de ajudar essa pessoa. Sim. Porque se ela sofre ali calada, não registra a ocorrência, muitas vezes a gente nem sabe o que está acontecendo. A gente não toma conhecimento. Então, assim, não tenham medo, denunciem, procure a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Municipal. E mulheres, ajudem as amigas que estão passando por isso, que estão, né, precisando de apoio, de um lugar para ficar. Eu acho que nessa hora a gente tem que ter empatia, né, principalmente mulher. Sempre. Porque... E isso não é uma coisa comum, né? A gente não pode aceitar qualquer tipo de violência praticado contra a mulher. Assim, são coisas mais irrelevantes para você que está de fora, mas para a mulher que está na situação sofrendo, chamar a mulher de burra dentro de casa, chamar a mulher de cretina, de estúpida, isso é crime. Isso não é uma conduta adequada. As pessoas falam assim, mas eu não sei diferenciar o que é uma briga que envolve um crime de violência doméstica, uma briga familiar do casal. Nós vivemos, infelizmente, uma sociedade machista, né, com valores arraigados, uma maneira totalmente deturpada. Fala assim, tem aquele ditado horrível, fala, briga de marido e mulher, não se mete a colher, né? E, assim, é negativo. Eu falo assim, você quer ver? Coloca no lugar da mulher, você está ouvindo uma briga da vizinho. Coloca-se no lugar da mulher, coloca ali uma criança indefesa. Você agiria? Coloca uma pessoa com deficiência física numa cadeira de roda que você sabe que não pode se defender. Você interferiria para ajudá-la? Com certeza. Que ser humano que vai deixar ver uma criança apanhando e não vai fazer nada? É a mesma coisa com uma mulher. Então, assim, não existe isso. Eu não sei, é briga de marido e mulher. Negativo. Isso é violência. Isso é crime. Isso é abuso. Isso tem que ser combatido, tem que ser erradicado. Assim, a gente tem que acabar com essa cultura machista de achar que o homem é o dono da mulher, né? Eu não fiz nada, é minha mulher. Não é assim, minha mulher. Eu chamei a atenção da minha mulher. Então, assim, a gente tem que acabar com isso. Quanto mais isso for discutido, quanto mais isso for falado. Por isso que é muito válida essa iniciativa de vocês nos chamarem aqui hoje. E eu trouxe minha equipe, assim, com a escrivã, com a investigadora, para que as pessoas vejam, né? Os ouvintes, os telespectadores possam ver que, assim, isso é uma coisa que está acessível a todos. É só chegar na delegacia, a hora que for, vai ser atendido, eu estou com um problema, eu quero conversar com a investigadora, quero conversar com a escrivã, quero conversar com o delegado. Você pode ter certeza que ela vai ser atendida e ela vai ter o respaldo. E existem uns outros mecanismos, importante falar, até um aplicativo desenvolvido pela Polícia Civil, chama MG Mulher, não é isso? Lá MG Mulher, é um aplicativo, está nessas lojas de plataformas aí de aplicativos, é gratuito, tem vídeos informativos, tem possibilidade de você criar ali uma rede de apoio para que você comunique seus amigos e mande sua localização em tempo real para saber que você está passando uma dificuldade. Além desse aplicativo da MG Mulher,
Tem a delegacia virtual, que ela pode registrar a ocorrência da sua residência, da casa de uma vizinha, sei lá, às vezes o marido, o companheiro, o agressor que esteja vigiando, não pode sair para ir no supermercado, não pode sair, como que vai na delegacia? Ela pode pedir para uma vizinha registrar essa ocorrência, tem lá, entra no site lá, delegaciavirtual.cids.mg.gov.br. Se colocar lá, já vai aparecer. E lá, assim, é autoexplicativo, dá para fazer ocorrência. Então, mecanismos estão sendo criados para coibir, mas precisa muito disso, da colaboração da vítima também, para que ela procure, para que ela manifeste, para que ela queira realmente acabar com essa situação. Inclusive, falando de mecanismos, né, a Câmara dos Deputados aprovou ontem um projeto que aumenta a pena de crimes cometidos contra a mulher em situação de violência doméstica. Ou seja, é um assunto que está sendo muito debatido, né, e que a gente vê que muitas pessoas elas estão procurando, né, esses mecanismos para estar ajudando as mulheres, mas o papel principal é da mulher nesses casos, né? Com certeza. E, mais uma vez, ontem foi sancionada essa lei para que dê um mecanismo para protegê-la, né? A lei de violência doméstica, com as alterações que tiveram recentemente, ela é considerada pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, a terceira lei em importância que defende o direito das mulheres. Então a lei é um instrumento que foi criado, é um instrumento muito importante. Ela tem uma eficácia muito grande. Basta a aplicabilidade dela ser da maneira correta. E para isso precisa, mais uma vez, da mulher sair desse ciclo de violência. Por isso que é importante uma rede de atendimento. Não é só a polícia que vai resolver. Então, assim, a polícia ajuda, mas tem o Poder Judiciário, o Ministério Público, tem os órgãos que fazem atendimento psicológico, né? Sociedade também, a sociedade de maneira geral. Polícia, Exatamente. Nosso, como cidadãos mesmo, né? Exatamente isso. Chegou um comentário de um ouvinte aqui, ele diz assim, aí vou voltar até numa fala do Dr. Cristiano, mas ele diz assim, estou ouvindo a entrevista, só quero relatar um assunto. Conheço uma mulher que mandou o marido sair de casa porque ela gosta de gandaia. Aí foi ao fórum, pegou medida protetiva e ia pra farra, pro forró com as amigas tomar cervejada nas noites. E mostrava a medida protetiva para mostrar que estava sob proteção a que se referia a medida. Então, ou seja, aquilo que o senhor falou, né? Ela pode ir, pega a medida, mas ela também tem que fazer o seu papel, então, né? Mas olha só, existe a responsabilidade criminal para ela, se for comprovado que está agindo dessa maneira. Então, a palavra da vítima no crime de violência doméstica, como acontece geralmente na clandestinidade, dentro de casa, sem testemunha, tem muita importância e realmente tem que ter, porque é ela que está sofrendo o abuso. Sim. A gente parte do princípio que ela é a vítima, né? E ela está sofrendo o abuso, está sofrendo a violência. Então, se fica lá na delegacia a palavra da mulher contra a do homem, a palavra da mulher tem uma relevância muito maior. Porém, isso não é raro de acontecer, acontece. Eu, numa situação, trabalhando no plantão policial, que no momento não dá para fazer diligências, tendo em vista que tem várias ocorrências, você está fazendo um flagrante, já tem 3, 4, 5 esperando. Então você está fazendo ali com os fatos trazidos pelos policiais militares, pelos policiais que apresentaram a ocorrência, você vai fazer com base naqueles fatos que está registrado no REDS. Porém, dias depois, a pessoa era da minha cidade, eu trabalhava no norte de Minas, nós percebemos que a mulher estava faltando com a verdade. Essa situação foi revertida e ela foi responsabilizada. Isso pode acontecer, não que não aconteça, né, como ele disse, mas descobrindo, ela terá responsabilidade criminal em relação a esses fatos. Muito bem. E aí, né, isso acontece, mas na maioria das vezes, infelizmente, não acontece, né? Então é importante, né, a gente salientar aqui que você, mulher, né, que comece a prestar atenção nos sinais, como a gente disse aqui, porque infelizmente a gente sabe que esses casos vêm aumentando a cada dia mais, né, e a medida é você procurar ajuda mesmo, né. E é importante salientar que aqui em Mariana, né, além de ter a delegacia da Polícia Civil, tem também o botão do pânico, né, da Guarda Municipal. Eles estiveram conversando aqui com a gente na segunda-feira, falando sobre isso também. Mais um mecanismo que foi criado aqui na cidade de Mariana para dar essa ajuda para a mulher. Então é muito importante,
né? E outra coisa, né, doutor Cristiano? O senhor estava falando aí da pessoa que vê, que aciona a polícia militar, né? A polícia vai lá, vai fazer a conferência. Exatamente. Se a mulher não quiser prestar a denúncia, ou se, né, por algum acaso não se resolver, pelo menos você fez a sua parte também. É importante que o cidadão ele age dessa maneira, né? Exatamente, como a Gabriela disse, é um problema da sociedade isso, né? Essa iniciativa da Guarda Municipal, assim, brilhante, muito bom. Mais um mecanismo aí para tentar ajudar as mulheres que estão sofrendo esses abusos, botando pânico, né? Acho que tem uma patrulha também específica. Sim. No combate aí para o acompanhamento dessas vítimas. Isso é uma iniciativa, tem que parabenizar aí o pessoal da Guarda Municipal. Tenente Freitas, o comandante, o Juliano, que está na frente da prefeitura aí, sempre dando apoio para eles. Eles são parceiros nossos. Muito importante isso, que a gente possa trabalhar junto, né? Mas, como você disse, tem que contar com a participação de todos, né? Da sociedade, dos poderes constituídos, e para acabar com essa situação, né? Porque é um crime muito grave e que ocorre com uma frequência muito maior do que as pessoas imaginam. E como eu disse mais uma vez, o agressor é pessoa do bem. Geralmente, é uma pessoa benquista na sociedade. É o seu vizinho, é o cara que trabalha na sala do seu lado. Que para você é gente boa, mas em casa ele judia e pratica abuso. Isso que tem que acabar. E geralmente, na maioria das vezes, as pessoas que têm um convívio, seja familiar, um convívio de amizade, muitas das vezes acabam, né, presenciando principalmente brigas e discussões e também acham normal, né? Geralmente as pessoas não se intrometem. Eu conheço muitos casos aí de pessoas que já viram discussões dentro de casa, ou viram discussões em ambientes como bar, como restaurante, e não fazem nada, acham que é normal aquilo ali. Briga de casal. Agora você imagina o que a mulher não está sofrendo. Se você colocar nessas YouTube da vida, assim, alguns vídeos, tem lá, assim, pessoas no bar, o cara batendo na mulher e as pessoas do lado se revoltam, parte para cima. O último caso foi no Rio de Janeiro, tem 2 semanas que eu assisti. Num bar lá, se não me engano, na Gávea, o cara brigando, enfiando o dedo na cara da mulher, e os ocupantes da mesa do lado se revoltaram e pegaram o cara lá e deram uma sova nele. Mas assim, tem muitos desses casos, você vê na fila do banco, o cara grita com a mulher, o cara assim, maltrata ela. Isso não é uma situação aceitável, não é um comportamento adequado. Você pode ter certeza que essa mulher vai estar sofrendo um abuso dentro de casa. Você faz isso na rua, você imagina dentro de casa, né? Por isso que é importante a conversa, chegar para a mulher, conversar. Muitas vezes ela está numa situação de dependência emocional do agressor, que ela nem enxerga que ela está sofrendo algum tipo de agressão. Então conversa, se você percebeu que ela pode estar sofrendo algum tipo de violência doméstica, tenta conversar, tenta orientá-la, mostrar para ela o que está acontecendo, para assim ela tomar também iniciativa. Não, e isso acontece em todas as classes. A gente tem uma mania de achar que o crime ocorre sempre nas classes inferiores a nós. Se você mora num bairro melhor, isso é coisa da periferia. Isso é coisa Você tem uma youtuber famosa em São Paulo, que ela expôs recentemente o caso dela. Ela falou assim, é uma pessoa rica, nasceu de família, o pai é médico, a mãe acho que é desembargadora, e ela envolveu no relacionamento. E ela conta isso, tem depoimento dela e vários vídeos aí. Ela conta que o cara era a pessoa mais maravilhosa do mundo, assim, um cara lindo, modelo, ela também já foi modelo e tal. E assim, ela sofreu agressão que começou desde a humilhação até no final, ela estava sendo espancada dentro de casa. E o agressor, ele vai cessando a vítima de contato social. Esse é um sinal muito característico e importante ser observado. O cara fala assim, tem uma festa, tem um almoço domingo com a família. Vamos não, família sua, agora sou eu, vamos almoçar nós aqui. Elas, não, eu quero ir com a minha mãe. Elas, não, vamos no restaurante. E vai no restaurante. Não, eu quero... Não, deixa pra lá. Depois ele vai minando a pessoa de ter contato. E a mulher, quando ela percebe, ela não tem amiga. Ela não tem contato da família e ela está totalmente presa nas garras, nas teias desse agressor. Isso é um sinal também característico para que a pessoa acenda a luz vermelha de alerta para que possa tomar providência.
E agora nós tivemos vários famosos fazendo denúncia. Nós tivemos, por exemplo, o caso do DJ Ives, né, na qual a esposa dele denunciou. Tivemos o caso do Nego do Borel. Então as pessoas, elas estão começando a expor mais também. E é importante, né, as mulheres também ficarem atentas a isso. Porque a gente acha que, isso aconteceu porque eles são famosos, porque eles estão querendo fama. Mas não, é porque nesse momento a mulher se sentiu à vontade para estar fazendo essa denúncia, para mostrar para outras mulheres o que elas passaram também. Então é importante as mulheres também ficarem acompanhando esses casos, né? E principalmente procurar ajuda, que é o mais importante. Acredito eu que na maioria dos casos acontece esse caso que o senhor citou por último, né? Da mulher, ela ir se afastando de várias pessoas e depois não tem para onde correr. Exatamente. Aí ela fica sem jeito, né, de procurar a família. Mas eu me afastei da minha família, como que eu vou contar? Gente, e a gente tem que também lembrar aqui que a carga que a mulher sofre, mesmo procurando ajuda, mesmo indo da delegacia, fazendo a medida protetiva, prestando depoimento, depois tem o transcorrer do processo, essa carga emocional que ela sofre é muito grande. Se ela não tiver ajuda da família, se ela não tiver ajuda de amiga, ela não suporta. Porque assim, geralmente acaba o problema, aquele turbilhão, aquele furacão que ela está vivendo, vai melhorar, vai passar. O tempo vai passar e esse processo está correndo na justiça. E aí ela vai lá, se ela não tiver o apoio, ela retira a queixa, ela fala assim, não quero mais saber disso. Ela não aguenta mais a pressão disso tudo. E aí fala assim, eu não quero mais saber de nada, para com isso, deixa pra lá. E que é muito triste, porque isso só vai mudar, eu acredito, quando a gente tiver o maior número de agressores identificados e punidos. Né? Não basta a pessoa ir lá e depois ter o processo e não... como o pessoal diz no jargão popular, não deu nada. Esse não dá em nada. Não dá em nada porque às vezes retirou a queixa, às vezes não quis prosseguir. Quanto maior número de pessoas punidas e cumprindo pena efetivamente, sendo prejudicadas, indo para a prisão, aí isso vai mudar. Eu vejo isso, eu sou uma pessoa muito otimista. Assim, eu gostaria muito que esses canalhas tivessem tudo na cadeia. Né? E é importante, né, a família prestar esse apoio, porque se a vítima se afastou, porque o agressor a fez afastar, quando ela tiver contra o agressor, ela vai precisar desse apoio emocional. Acredito eu que muitas das vezes, né, ela retira a queixa, porque fala, o cara é agressor, mas pelo menos ele está comigo. O que a gente vê que é muito comum, as pessoas não acreditam na palavra da vítima. Assim, eu converso muito isso com a Keila, na hora que ela foi fazer, reduzir a termo as declarações, a vítima ela já está tão debilitada, você não pode exigir da vítima de agressão, de violência doméstica, a mesma fidelidade nas palavras de uma vítima de um crime de roubo, que o cara entrou na casa dele, amarrou, deixou ele lá. Assim, são situações emocionais completamente diferentes. Eu falo que uma vítima de crime contra o patrimônio é aquela vítima que chega na delegacia querendo arrebentar com o ladrão. Não, o cara roubou, o cara judiou, o cara fez isso, o cara fez aquilo, assim, é um canalha, ele tem que pagar por isso. Ela chega com, a gente fala, sangue nos olhos, né? Uhum. Assim, chega lá querendo ver o cara se ferrar mesmo. A vítima de violência doméstica, ela chega na delegacia com lágrimas nos olhos. Ela chega debilitada, ela chega assim, para ela falar é difícil. Então a gente tem que, as próprias pessoas da família, a gente está cansado de ver. Comentamos aqui agora um pouco antes de entrar, de um caso que a mãe não acreditava na filha. Não é, Keila? Assim, a mãe não acreditava nas palavras. Assim, por quê? Porque para ela o marido da filha é uma pessoa boa. Trabalha, paga imposto, tem emprego mantém a casa. Você acha que o cara vai judiar da filha? E a menina é completamente destruída, né? Então, assim, isso que é bom que nós, como cidadãos, como sociedade, tenhamos o olhar atento a essa situação. Muito bem. Gente, eu gostaria de agradecer demais a presença de vocês. Eu acho que é muito importante esse bate-papo. Desde já, eu quero deixar as portas aqui da Rádio Mariana abertas para vocês, independente do assunto. Fiquem à vontade sempre para falar, mas principalmente sobre esse assunto, que é um assunto muito importante. Né? Nós temos que conscientizar assim, a mulher a procurar ajuda. Né? Hoje mais cedo eu veiculei até uma reportagem aqui da Rádio Agência Nacional, onde amanhã, né, vai ser lançada uma campanha onde diz que em briga de marido e mulher a gente salva a mulher, ligue 180. Isso vai ser divulgado lá no Distrito Federal, em painéis luminosos. Muito bom. Né? Então eu acho que é importante a gente divulgar essa campanha também. Em briga de marido e mulher a gente salva a mulher. Né? Porque, como o doutor Cristiano disse, se fosse uma criança, se fosse um idoso, todo mundo
né? Se dói, né? Sim, então é importante. E eu sou da seguinte opinião: viu uma briga, aciona a polícia militar, né? Eles vão estar comparecendo, vão estar apurando as diligências. Se não for nada demais, né? Julgarem que não for nada demais, a mulher julgar que não for nada demais, né? Ela vai assumir as consequências. Mas não custa nada fazer isso. Com né? certeza. Então eu queria agradecer, tá, a participação de vocês. Queria que vocês deixassem, né, um recado para as mulheres aí e dizer mais uma vez que a Rádio Mariana está sempre de portas abertas. Foi um prazer estar com vocês aqui. Nós que agradecemos. Acho que é muito importante esse bate-papo, né? É muito importante trazer esclarecimentos. A gente sabe das nossas limitações como instituição pública que somos, mas nós estamos aqui para prestar o auxílio, para tentar conscientizar, para tentar convencer o maior número de mulheres possíveis para que saia dessa situação. Então, mais uma vez, eu agradeço. É importante demais. Eu fiz questão de vir com a Keila, com a Gabriela aqui. Elas até, no começo, ficaram meio receosas, né? Mas eu acho que é importante para que as pessoas conheçam, para que saibam, que tenha essa divulgação. Então, muito obrigado a todos. Saibam que estamos à disposição na delegacia e deixo as palavras finais para as meninas aí. Gostaria de agradecer. Eu acho importante demais a gente estar conversando sobre esse tema, até para as próximas gerações também, né? Pra gente, não vai ser um problema que vai ser resolvido de imediato, vai ser gradual, mas igual o doutor falou, a gente é muito otimista, a gente acredita que daqui a um tempo as coisas vão melhorando com o tempo, com as próximas gerações, com uma nova mentalidade. E você, mulher que está sofrendo algum tipo de violência psicológica, está se sentindo ameaçada ou já foi agredida, nos procure. Procure Dr. Cristiano, me procura a Keila, a escrivã, que a gente vai conversar, a gente vai tentar ajudá-la da melhor maneira possível. Nos procure. Lembrando que a delegacia vai estar sempre à disposição, o delegado, claro, né? Mas as mulheres da delegacia vão estar esperando lá, até para um bate-papo mesmo, que não seja para uma denúncia, mas um bate-papo, né, Gabriela? A gente vai estar à disposição para o que vocês precisarem. Contem com a gente, né? Muito bem, então eu quero agradecer, né, a participação de vocês e principalmente conscientizar as mulheres também, porque aqui não vai adiantar a gente conscientizar os homens, falar: homem, não faça isso, não faça aquilo, né? Infelizmente, desse jeito não funciona. A conscientização tem que ser outra. Eu tenho certeza que muitas pessoas sabem dessa outra conscientização que eu estou falando, mas aqui a gente não pode falar isso, né? Então, denuncie, procure a delegacia, né? Procure os órgãos competentes. É importante que você, mulher, faça a sua parte. 10h36, quero convidar você também a acompanhar o nosso canal lá no YouTube, tá? Daqui a pouquinho essa entrevista também vai estar no canal do YouTube. Você que não acompanhou e quiser acompanhar, segue a Mariana FM, só procurar lá no YouTube 93 Web TV. Você vai acompanhar essa entrevista em áudio e vídeo também no YouTube.